crimes contra a dignidade humana, crimes contra o consumidor. Olá, eu sou a professora Patrícia Custódio e nessa aula estudaremos os crimes contra o consumidor. Os crimes contra o consumidor estão previstos na Lei 8.078 de 1990, mais precisamente no Código de Defesa do Consumidor, o CDC. É importante destacar que o CDC não é uma lei exclusivamente de matéria criminal. Ela trata de todos os temas referentes às relações de consumo. Estão presentes nessa lei os conceitos de consumidor, fornecedor, produto e serviço, bem como órgãos, funções e responsabilidades que devem ser observadas nas relações de consumo. Os direitos e deveres a serem cumpridos estão sempre em proteção ao mais vulnerável na relação, ou seja, o próprio consumidor. Também estão presentes no Código de Defesa do Consumidor as regras quanto à oferta, publicidade, práticas abusivas, cobrança de dívidas e práticas contratuais, como adesão e cláusulas abusivas. E ainda, regras de prevenção e de tratamento do superendividamento. Direitos básicos e proteção do consumidor. Os direitos básicos do consumidor estão prescritos no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, os quais estabelecem a proteção do consumidor de produtos e de serviços, além do direito do consumidor à informação e a obrigação do zelo pela qualidade e preservação do produto e do serviço. Já nos artigos 8º ao 25 do Código, podem ser encontradas as orientações sobre o procedimento a ser adotado para a reparação do dano em casos bastante específicos, como ausência de qualidade e má prestação do serviço, vício do produto ou do serviço, falta de segurança quanto à saúde, integridade física e inclusive vida. Há ainda regras sobre a possibilidade de aplicação de sanção administrativa pelo descumprimento das normas e especificações também do produto ou do serviço, bem como a definição dos órgãos a serem acionados em razão disso. Regras administrativas. O prazo que o consumidor tem para reclamar do produto ou do serviço prestado e exigir a devolução do dinheiro, é o prazo decadencial, ele é de 30 dias para o produto não durável e de até 90 dias para os produtos duráveis, produtos de longa duração. Esses prazos passam a contar a partir da data da entrega do produto ou da finalização da execução do serviço contratado. Entretanto, para situações em que o problema só aparece quando o produto ou serviço começa a ser utilizado, o chamado vício oculto, o prazo se inicia na data em que se constatou o vício. Diante de algumas dessas situações, o consumidor tem o prazo de 5 anos para ingressar com a ação de reparação de danos e indenização. Esse é o chamado prazo prescricional. Caso o fornecedor ou o prestador de serviço não realize a devolução dos valores ou a reparação anteriormente descrita, aí sim, o consumidor está autorizado a ingressar com a ação dentro desse prazo de 5 anos. A lei permite, em benefício do consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica, que é uma excepcionalidade dentro do direito penal. Nesse caso, o proprietário ou funcionário responsável pelo prejuízo causado deve ressarcir o consumidor com o patrimônio pessoal, independentemente de a empresa ter ou não condições de realizar o pagamento. As violações ao consumidor, descritas até aqui, não caracterizam necessariamente crime. Elas podem, em regra, ser resolvidas de forma administrativa, junto a órgãos como o PROCON, por meio de ação indenizatória, material e moral, ou ainda por meio de reparação de danos lá no Juizado Especial Cível. No entanto, em algumas situações onde o consumidor pode e deve levar a discussão para o Judiciário Especial Criminal ou o Ministério Público, os quais iniciam a ação penal ao tomarem conhecimento do caso, que são os chamados crimes contra o consumidor. Definição dos crimes.
Nos artigos 61 a 80 do Código de Defesa do Consumidor, encontram-se os crimes em espécie e suas respectivas penas. A violação desses artigos por parte do fornecedor ou prestador de serviço implica na atuação do direito penal, para a aplicação de penas como privação de liberdade, restritiva de direito ou multa. Nada impede que sejam aplicadas duas modalidades de pena em um mesmo crime, como a privação de liberdade e a multa. Isso não caracteriza bis in idem. São vários os exemplos de crimes, entre eles podemos citar alguns como omitir informações sobre o produto ou o serviço que sejam relevantes ao consumidor, sobretudo aqueles produtos ou serviços que implicarem em perigo à saúde física e mental do consumidor. Não cumprir as regras de segurança, manutenção e manuseio de produtos que possam gerar violação à integridade física ou mesmo à vida do consumidor, sobretudo produtos inflamáveis ou tóxicos. Fazer informação ou publicidade falsa ou enganosa sobre produtos ou serviços, seja em embalagens ou em comerciais, na internet ou na televisão, comprometer a qualidade ou quantidade do produto ou serviço sem informar eventuais reduções na quantidade ou modificação na qualidade do produto ao consumidor. E ainda, usar de coação, intimidação, ameaça ou constrangimento para cobrar a dívida. E, por fim, impedir ou dificultar o acesso do consumidor a informações ou manter as informações não atualizadas nos cadastros e banco de informações de empresa, comércio ou prestadora de serviço. Classificação dos crimes. Cumpre destacar que o bem jurídico protegido pelo direito penal nesses crimes é a relação de consumo, compreendido como o patrimônio, a saúde, a segurança física e mental, bem como a vida do consumidor. Eles são considerados crimes próprios, pois exigem que o autor seja prestador de serviço, vendedor, fabricante, fornecedor ou distribuidor de algum produto. E crimes de forma livre, pois não existem um modo específico para que sejam praticados. Por se tratar de uma ação penal pública condicionada à representação, o consumidor precisa acionar o judiciário para que a ação penal se inicie. Para isso, ele tem um prazo de 6 meses. Todavia, ela pode ser considerada uma ação penal pública incondicionada se o crime resultar em consequência grave, como lesão corporal, prejuízo à saúde ou à morte. Nesses casos, o Ministério Público necessariamente inicia a ação penal e permanece responsável por ela, independente da vontade do consumidor. Aí não se precisa da representação no prazo de 6 meses. Exige-se o dolo, que é a intenção direta ou indireta do autor em obter o resultado lesivo como regra. Entretanto, há uma exceção no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor acerca de fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre produtos ou serviços que possibilita o crime como tentativa quando esse não se consuma por fatos alheios à vontade do autor. Portanto, trata-se de um crime formal por apenas ser necessária a prática da conduta para a consumação do delito, mesmo que não incorra em prejuízo direto ao consumidor. O direito penal leva em consideração a conduta do autor e não o resultado. O resultado danoso, ele tem a finalidade de potencializar a pena. Todavia, quando é possível encontrar vestígios, aí afastamos a classificação de crime formal e adotamos a classificação de crime material. Por exemplo, quando a vítima tem sua saúde comprometida após se alimentar de um produto vencido, é possível identificar o elo entre a prática do crime contra o consumidor, ou seja, colocar à venda produto vencido, e a consequência danosa ao consumidor em decorrência desse comportamento.
Resta autorizada a responsabilização do autor pela lesão à saúde do consumidor por crime material, pois houve um resultado palpável, naturalístico. Dessa forma, em regra, esses crimes são formais, mas podem se tornar crimes materiais, como o exemplo dado acima. Regras de procedimento. O autor Avena, em seus estudos publicados em 2023, afirma que todos os crimes citados autorizam a aplicação da pena privativa de liberdade, mas esta pode ser substituída por pena restritiva de direito, como a prestação de serviço à comunidade ou a prestação pecuniária. Importante destacar que os valores da prestação pecuniária são revertidos para a vítima ou para uma instituição de caridade. Também pode ser aplicada a pena de multa, em que os valores são revertidos para o Departamento Penitenciário, o DPEM, ou algum outro órgão do Estado na forma de tributo. O processo é de rito sumário ou sumaríssimo, de competência do Juizado Especial Criminal, regido pela Lei 9.099 de 1995. Nesse rito, é possível a realização de acordo entre as partes, inclusive com a reparação do dano, ou acordo do acusado com o Ministério Público por meio da transação penal, na qual o acusado se compromete a prestar serviço à comunidade ou pagar valor mensal ou cesta básica para a instituição de caridade. No entanto, se a integridade física ou a saúde do consumidor for atingida gravemente ou o resultado for a morte na modalidade culposa, aplicam-se as regras do rito ordinário, de competência da Justiça Comum, regido então pelo Código de Processo Penal, e aplicam-se as penas do crime de lesão corporal grave ou gravíssima, previstas lá no artigo 129, incisos 1º e 2º do Código Penal, ou a pena apresentada lá no artigo 121, inciso 3º, ou seja, a do homicídio culposo, também do Código Penal. Note que o crime contra o consumidor é necessariamente doloso, pelo menos em regra, com apenas uma exceção. Mas a morte do consumidor, ela pode ser culposa, pois o autor agiu de maneira negligente, imprudente ou imperita, mas sem qualquer intenção no resultado morte. Da mesma forma, se o resultado for a morte do consumidor, sendo constatado o dolo direto ou eventual na morte do consumidor, o artigo a ser aplicado é o 121 caput ou parágrafo 2º, nos casos de qualificadoras, também lá do Código Penal. E o rito passa a ser o do Tribunal do Júri, o rito especial. Em regra, o ônus da prova, ou seja, o dever de provar, é da acusação. No entanto, nos crimes contra o consumidor, em razão da vulnerabilidade processual da vítima, o ônus se inverte para o acusado, ou seja, excepcionalmente nos crimes contra o consumidor, é o acusado que deve provar a inocência. Tendo em vista que alguns dos crimes contra o consumidor geram consequência direta à vítima, como lesão, dano à saúde ou ainda morte, portanto, deixando vestígios, é imprescindível a realização de perícia. Ela deve ser realizada por profissionais dos quadros do Estado, como membros da Polícia Científica ou médicos e demais profissionais da saúde vinculados ao Instituto Médico Legal. Ambos os órgãos estão vinculados à Polícia Civil do Estado onde o crime ocorreu. É permitido à vítima e ao acusado habilitar peritos particulares para complementação da perícia ou para impugnar a perícia realizada pelo Estado. Com a condenação criminal, o autor está sujeito às consequências extrapenais, como suspensão ou fechamento da empresa ou comércio e responsabilizações administrativas, em caso de se tratar de funcionário público, no exercício do cargo, emprego ou função pública. Ainda nesse sentido, se o autor integrar órgãos de classe profissional, como regras específicas, por exemplo,
farmacêutico que segue regras estabelecidas em regimento próprio estará sujeito às responsabilizações da classe, podendo inclusive perder sua licença de farmacêutico. Se a empresa ou prestadora de serviço tiver contrato com o Estado, como consequência da condenação penal, a empresa vai perder o direito de participar de licitações ou outro meio de contratação com o poder público. Para complementar os estudos acerca dos crimes contra o consumidor, leia o artigo Crimes contra o Consumidor. Quais são eles? Da autora Carolina Carvalho de Oliveira. Nele são apresentadas as peculiaridades, formas de investigação e regras da fase processual, além de alguns aspectos sobre a perícia e a prova necessária para a conclusão do processo. Acesse pelo QR Code que está na sua tela. E para concluir nossa aula, é importante frisar que a relação de consumo é algo inerente à relação humana e, por tal razão, tem tratamento diferenciado pela legislação penal e que as regras de procedimento se diferenciam, assim como de construção de provas. Pessoas jurídicas também são penalizadas. Desejo a você ótimos estudos!